Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Jundiaí. Eu sou a professora Joana Fernandes, estou aqui para mais uma aula de lei orgânica do município de Jundiaí para ajudar você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal agora em 2023. Pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre poder legislativo, alguns pontos importantes. Às vezes, por você fazer um concurso para guarda municipal, você acredita às vezes que não vai precisar estudar poder legislativo, já que a guarda municipal ela é vinculada ao poder executivo. Porém, o que a gente vê nos concursos é que o poder legislativo tem caído bastante em prova, costuma ser pedido constantemente em prova. Então, nessa aula a gente vai falar do poder legislativo municipal, quem exerce esse poder, que poder é esse, né? Quais são as atribuições desse poder. Vou falar um pouco sobre os vereadores, sobre a mesa da Câmara, né? Como funciona a Câmara de Vereadores, como é que funcionam as comissões. Claro que aqui eu vou dar a gente vai dar uma visão panorâmica, tá? Para você. E depois, é claro, a gente vai resolver questões sobre o assunto para você testar os seus conhecimentos, tá bom? Antes da gente entrar na nossa aula, deixa eu mostrar para você que ainda não viu o lançamento que nós estamos lá no nosso site expressoconcurso.com.br. Link está aqui na descrição do vídeo. Você tem lá o nosso simulado. A gente fez um simulado de prova para você treinar como se fosse o dia da sua prova, como se fosse o dia do seu concurso. Você vai adquirir esse simulado, vai baixar. Pode fazer marcando o tempo, como se fosse a hora da sua prova, e você vai estar aí testando como está o seu nível de conhecimento, o seu nível de preparação antes, né, da Vera, né, antes de fazer realmente valendo a sua vaga. Então você vai ter uma grande oportunidade com o nosso simulado de ver quais são os seus pontos fracos, com tempo ainda para você investir na sua preparação e melhorar e ficar ainda mais forte para o dia do concurso, tá bom? Então, o nosso simulado você vai encontrar aqui, ó, simulado da Guarda Municipal. Você vai vir no nosso site Expresso Concurso, aqui, ó, GCM Jundiaí. Clicou aqui, vai abrir para você essa página. Nós temos vários materiais. Você que ainda não assistiu às outras aulas, que não conhece o nosso trabalho, nós temos vários materiais de questões comentadas em PDF para você treinar para sua prova. Tem questão de estatuto, questões de lei orgânica, questões de conhecimentos gerais de Jundiaí, questões de ECA, Estatuto do Idoso, Maria da Penha. Você pode estar adquirindo aí um super combo e levando de bônus questões de português da VUNESP para você treinar também. Quer ver algum dos nossos materiais? Clica no download e você vai receber uma pequena amostra do material. Você vai ter um pedacinho do material para você dar aquela espiada e poder fazer a sua compra com segurança, tá? Resolveu comprar, ó, clicou em adquirir, vai vir para você a plataforma da Eduz. Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, você vai receber esse material imediatamente lá no seu e-mail. Esse material vai ser liberado para você. Se pagar com boleto bancário, você tem essa opção, você vai aguardar até 3 dias úteis, que é o prazo que o banco pede para fazer a compensação do pagamento. E uma vez o pagamento compensado, a Eduz vai enviar para o seu e-mail esse material e você vai já poder começar a estudar, tá? O nosso material ele é 100% digital, tá? Você vai receber esse material em PDF no seu e-mail para agilizar ainda mais os seus estudos, ok? Pessoal, então dado o recadinho, vamos lá para a nossa aula, vamos falar de poder legislativo. Nós falamos, né, que o município ele tem 2 poderes. O município tem um poder executivo e o município tem um poder legislativo. São os 2 poderes do município. Na aula de hoje a gente vai falar desse poder aqui, do poder legislativo. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho do poder executivo, tá bom? Quem exerce o poder legislativo no município de Jundiaí? É a Câmara de Vereadores, tá? Então a Câmara, que é composta por vereadores, ela exerce o poder legislativo no município. O poder legislativo ele tem 2 funções. A primeira é legislar, só para você ter um apanhado, isso aqui é para você ter uma visão mais panorâmica, tá? A primeira função é legislar. O que é legislar? Fazer leis, aprovar leis, tá?
E a segunda função é fiscalizar. Fiscalizar quem? Fiscalizar o executivo, tá? Então, o poder legislativo, ele tem que fazer leis, elaborar as leis, aprovar as leis, e ao mesmo tempo ele tem que estar de olho no poder executivo, fiscalizando as contas do prefeito. Então, isso é um dos atributos do poder legislativo municipal, tá? Vamos lá. Quem vai compor essa Câmara? A Câmara de Vereadores. Logo, ela é composta por vereadores, certo? Ela é composta por vereador. Quem pode ser vereador no município de Jundiaí? Tem que ser, primeira coisa, um cidadão, né? O que é cidadão? Que exerce a cidadania. O que seria ser um cidadão? Está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Ele tem que estar em dia com seus direitos políticos. Ele tem que ter o direito de votar e de ser votado. E ele tem que ser maior de 18 anos, tá? Para ser eleito vereador, você precisa ter mais de 18 anos. A partir do momento que completou 18 anos, você já pode se candidatar a um cargo de vereador no município de Jundiaí, tá? E ele deve ser eleito pelo voto direto e secreto. Então, nas eleições municipais, vai ser eleito prefeito, vai ser eleito vereador, os vereadores, né? Porque não é um só, são vários. No município de Jundiaí, são 19 vereadores, tá? São 19 vereadores que está lá previsto lá no artigo 9 lá da sua lei orgânica, que é, claro, uma leitura obrigatória, tá, gente? É importante vocês lerem a letra de lei. Aqui a gente está pincelando aqueles pontos principais, não estamos entrando em todos os pormenores para a gente não se alongar muito. Mas assistindo essa aula, você vai ter a sua visão ampliada. E aí, quando você lê a lei, vai ficar mais fácil a sua compreensão e a sua fixação, ok? Então, esse é o poder legislativo, exercido pela Câmara de Vereadores. O vereador deve ser um cidadão em pleno gozo dos direitos políticos, maior de 18 anos e eleito com voto, né, pelo voto direto e secreto. E o município de Jundiaí tem 19 vereadores. Vamos lá. Quando é a posse desse poder legislativo, desses vereadores eleitos? Eles tomam posse, gente, no dia 1º de janeiro. Tá? No 1º de janeiro do ano subsequente ao ano da eleição. Então, as últimas eleições para prefeito foram em 2022, não foi? Não, 2022 foi para presidente da República, então foi em 2020, né? Que foram as eleições para a prefeitura. Esse mandato vai se encerrar em 2024, após uma nova eleição, e aí a nova Câmara de Vereadores vai tomar posse no dia 1º de janeiro, em 2025, tá? Então, os vereadores devem tomar posse no dia 1º de janeiro. Interessante, gente, porque muitas leis orgânicas aí dos municípios entram em vários detalhes sobre o poder legislativo. O município de Jundiaí não, ele é um pouco mais sucinto, tá? Ele resguarda muitos detalhes para serem tratados no regimento da Câmara. Como vocês não precisam estudar o regimento da Câmara, não tem por que entrar nesses detalhes. Licenças, o vereador pode tirar licença? Pode. Quais são os casos que o vereador pode ser licenciado das suas funções? Em caso de moléstia, né, no caso de uma doença, problemas de saúde, gravidez, né, e nesses dois casos comprovadas, tem que ter o atestado médico direitinho. Também se ele for em uma missão, tá, de caráter cultural, temporária, e que essa missão seja de interesse do município, ele também pode se licenciar. Eu vou participar de um evento, de um congresso, que vai tratar aí de algumas questões que são importantes para a municipalidade, vou lá representar o município, então ele pode tirar licença também nesses casos, tá? Tratar de interesses particulares, o vereador pode tirar uma licença para tratar de interesse particular. Essa licença não pode ser menor do que 15 dias, tem que ser de 15 dias para cima. Não posso, vou tirar 2 dias, interesse particular, não. Tem que ser no mínimo 15 dias.
e o máximo 120 dias. Ele não pode ficar licenciado mais do que 120 dias por interesse particular. Tá? E outra coisa, vamos supor que o Chiquinho é vereador, ele tirou uma licença para tratar de um interesse particular, uma licença de 30 dias, ele pediu 30 dias. A Câmara foi lá e concedeu. Tá, aí com 20 dias de licença o Chiquinho resolve voltar a trabalhar, ele pode? Ele não pode, tá? Ele só pode voltar após o fim da licença que ele tirou. Se ele tirou uma licença de 30 dias, ele vai ter que ficar licenciado pelos 30 dias. Ele não pode voltar antes, tá? E caso ele assuma um cargo, o vereador, muitas vezes, às vezes o vereador, ele é parça do prefeito, né? Ele é amigo do prefeito, ele tem boas relações políticas com o prefeito. E a partir daí ele é convidado, por exemplo, para ser um secretário municipal, para trabalhar numa secretaria de educação, para ser um secretário de saúde, um secretário de meio ambiente. Nesse caso, esse vereador ele pode tirar uma licença para ocupar essa secretaria. E não somente municipal, mas se ele for convidado para uma secretaria do estado ou para algum cargo lá na União, no governo federal, ele pode também se licenciar para exercer esse cargo. Aqui mesmo, eu sou do município do Rio de Janeiro, né? E tem secretários aqui no município que são vereadores licenciados. Alguns são até deputados licenciados que exercem função de secretário municipal aqui no Rio. E no caso do vereador sair para exercer um cargo, né, de secretário dentro do estado, do município ou do governo federal, ele pode optar se ele vai querer receber o salário desse cargo que ele vai ocupar ou se ele prefere receber o subsídio que ele recebe como vereador, continuar recebendo como vereador. E é claro que ele vai optar pelo que for, né, mais vantajoso para ele, evidente. As incompatibilidades, né? O que um vereador eleito em Jundiaí não pode... Quais são os vínculos que ele não pode ter, tá? Primeiras incompatibilidades, elas vão ocorrer a partir da expedição do diploma. Professor, o que é a expedição do diploma? A eleição ela é feita em outubro, né? Aí nós temos o resultado das eleições. Quando a Justiça Eleitoral ela emite, ela homologa aquele resultado, ela confirma que foi tudo feito diante da lei, que está tudo certinho, ela vai expedir um diploma. A partir da expedição daquele diploma, aquela pessoa que recebeu já a diplomação como vereadora, ela já tem o direito a exercer o cargo. É só uma questão de esperar o dia 1º de janeiro para ela tomar posse e iniciar suas funções. Então, quando esse diploma ele é expedido, lá no mês de novembro, dezembro, a partir daquele momento, se a pessoa for eleita vereador, vereadora, o que ela não pode? Ela não pode firmar, nem manter, caso ela já tenha, ela tem que se desfazer, tá? Contrato com pessoa jurídica de direito público, com autarquia, com empresa pública. Opa, aqui deixa eu marcando aqui. Voltando aqui com vocês, vamos lá. Com empresa... Eita, por que não entrou? Tem que entrar, vai entrar. Vamos lá, isso. Com empresa pública, com sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, tá? Salvo, tem uma exceção e as bancas gostam da exceção, tá? Quando o contrato obedecer, cláusulas uniformes. Então, em regra, o cara eleito vereador, a partir do momento que ele é diplomado como vereador em Jundiaí, ele não pode ter, nem firmar e nem manter contrato com pessoa jurídica de direito público, com autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público, tá? Que tem um vínculo com a administração. Porque o que se entende? Que a partir daquele momento ele pode buscar favorecimentos para os seus negócios pessoais, tá? Salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Existe essa exceção, você precisa ter em mente, tá? Outra coisa também que o vereador já não pode mais, a partir do momento em que ele é diplomado, é aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que seja demissível ad nutum, nas entidades constantes na linha anterior. Ele também não pode exercer cargo onde?
pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista, e empresa concessionária de serviço público. Não somente ele não pode firmar e manter contrato, quando ele também não pode exercer nenhum tipo de cargo remunerado lá, tá? Agora, beleza, isso aí desde a expedição do diploma. Só que a partir do momento que ele toma posse, vai ter novas proibições que ainda não estavam sendo aplicadas. Quais são? Ele não pode mais ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ele também não pode ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nunto nas entidades referidas no tópico anterior. Então, essas são as incompatibilidades. Não confunda a incompatibilidade a partir da expedição de diploma com a partir da posse. Se a banca quiser fazer uma questão elaborada, ela vai te pedir, vai te falar uma incompatibilidade e você vai ter que saber se é a partir da expedição do diploma, se é a partir da posse, se de fato é uma incompatibilidade. Então, separa essas duas, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores, como é que funciona a Câmara. A Câmara, ela vai ter uma mesa. O que é uma mesa? A mesa da Câmara, que a lei orgânica não detalha como ela vai ser composta, isso com certeza é um assunto que seria tratado no regimento, tá? Interno da Câmara. Mas a mesa da Câmara, ela é composta por um grupo de vereadores que são eleitos entre os seus pares, entre os demais vereadores, e é como se eles fossem os líderes, aqueles responsáveis por organizar e administrar o próprio funcionamento da Câmara. Então ela vai ter um presidente, vai ter secretário, vai ter vice-presidente. Esse presidente da Câmara, ele é um vereador eleito para presidir a Câmara durante um determinado período. E ele vai ser responsável por contratação de pessoal, por compra de insumos para o funcionamento da Câmara. Ele vai ser responsável por organizar as sessões legislativas. Ele vai exercer um cargo de liderança e de organização dentro da Câmara. Esse mandato, né, esse período que ele vai estar exercendo é um período de 2 anos. Gente, uma legislatura, ela dura 4 anos. Né? O cara é eleito, ele vai ficar lá 4 anos. Aquelas pessoas vão ficar 4 anos. Então, esses 4 anos, eles são divididos em 2 períodos aqui, ó. 2 períodos de 2 anos, 2 biênios. Então, aqui eu vou ter uma mesa eleita nos primeiros 2 anos. E depois eu vou ter uma nova mesa eleita nos últimos 2 anos, tá? Eu vou ter uma nova mesa eleita nos últimos 2 anos. Então, durante uma legislatura, vão haver 2 mesas diretoras, vão haver 2 presidentes da Câmara, eleitos cada um para exercer essa função em um biênio diferente, tá? A eleição do primeiro biênio, né, assim que os vereadores tomam posse. Então, a partir do momento que começou a legislatura, a posse no 1º de janeiro, se houver quórum, já é feita a eleição da mesa diretora. Essa eleição, ela é feita por maioria absoluta, ok? Maioria absoluta vai votar se a maioria absoluta vai eleger quem vai ser o presidente, quem vai ser o secretário, quem vai ser o vice-presidente da Câmara. E eles vão ficar por 2 anos. Quando chegar a última sessão do primeiro biênio, ou seja, no final do 2º ano, a última sessão legislativa, aí vai ser feita a eleição da nova mesa que vai exercer o cargo por mais 2 anos, tá? E é proibida a reeleição para o mesmo cargo. Então, se o cara foi presidente da Câmara no biênio passado, ele não pode ser novamente presidente da Câmara. Ele vai ter que vir como secretário ou não vir, tá? Mas ele não pode ser eleito para o mesmo cargo na mesa diretora. Para que haja uma alternância no poder, né, gente? É saudável, tá? Essa rotatividade no poder, ela é saudável para qualquer democracia, tá? Vamos lá. Sessões da Câmara, reuniões da Câmara. Tem as sessões chamadas de ordinárias. Por que ordinárias? Ordinárias é porque são comuns, são aquelas sessões do dia a dia,
E no dia a dia, a Câmara vai ter duas sessões normais, dois períodos de reunião normal. Primeiro período vai do dia 1º de janeiro, começa no dia 1º de janeiro, e vai até a votação da LDO em julho. Professor, o que é LDO? A LDO, ela é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo município, toda a esfera pública precisa votar a sua lei de diretrizes orçamentárias anualmente. Cada ano é uma diferente, é uma nova. E a Câmara, ela precisa aprovar essa lei de diretrizes que é feita pelo prefeito e enviada, ela tem que ser votada até o final de julho. Porque é através da aprovação dela que o prefeito vai poder elaborar a segunda lei que ele precisa elaborar, que é a lei orçamentária anual, que vai definir quais vão ser os gastos do município para o ano seguinte. Então, a Câmara, ela tem essa responsabilidade anualmente de aprovar a LDO e de depois aprovar a LOA, isso é muito importante. Então, a primeira sessão legislativa vai ser entre o dia 1º de janeiro e ela vai até a votação da LDO, que ocorre em julho. No momento que votou a LDO, tá tudo certo, a Câmara entra em recesso. Você que, né, você vai poder executivo, mas o pessoal do Poder Legislativo, ele tem esse recesso aí em julho, além das férias, eles ainda contam com esse recesso. Aí, quando ela vai retornar? Ela vai retornar no dia 1º de agosto, para a segunda sessão ordinária. E aí, ela vai até a votação da LOA. Lembra da Lei Orçamentária Anual? A LOA tem que ser votada até dezembro. Então, em dezembro, quando for feita a votação da LOA, o orçamento foi definido. A partir desse momento, a Câmara pode entrar novamente no novo recesso até o mês de janeiro, tá? Então, são duas sessões legislativas ordinárias, tá? A primeira de janeiro a julho, sendo que a LDO deve ser votada, e a segunda de agosto até dezembro, que é a segunda, depois da votação da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Isso são sessões comuns. Porém, podem haver sessões chamadas extraordinárias, que são sessões que são realizadas fora desse cronograma, fora dos dias normais da Câmara, sessões especiais. Essas sessões, elas podem ser convocadas pelo presidente da Câmara durante o período de sessão legislativa. Então, vamos supor, tá? Estamos no dia 15 de fevereiro. Estamos em plena sessão legislativa, estamos na primeira sessão. O presidente da Câmara decide que vai, além das reuniões normais, vai fazer uma reunião extraordinária para tratar de algum assunto importante. Ok? Então, o presidente ele pode convocar a Câmara para sessões, né, durante o período de sessão legislativa normal. Aí, nesse caso, essa convocação vai ser para uma sessão extraordinária. E também ela pode ser pelo prefeito ou pela maioria absoluta da Câmara, quando for fora desse período de sessão legislativa. Então, se, por exemplo, dezembro, após a Câmara já está em recesso, o prefeito entender que precisa que a Câmara se reúna para tratar de um assunto extraordinário, de um assunto urgente, importante, ele pode convocar a Câmara, tá? Ou os próprios vereadores podem definir em maioria absoluta pela convocação de uma reunião extraordinária. Quais são as comissões da Câmara? A Câmara ela vai ter, o que são comissões? São grupos de vereadores que tratam de um determinado assunto, tá? Grupo de vereadores e que vão tratar de um determinado assunto. Por exemplo, nós temos as comissões permanentes. Aí nessas comissões permanentes vai ter por exemplo, vai ter uma comissão lá para tratar de educação. Então, todas as leis referentes à educação, essa comissão vai cuidar. Vai ter uma comissão para falar de saúde e assim por diante, para falar de tópicos diferentes. Esses vereadores eles vão estudar esse tema profundamente e todas as leis que dizerem respeito a esse tema vão passar primeiro por eles antes de ir para o plenário, tá?
Tem as comissões especiais, tem as comissões de representação e as famosas comissões de inquérito, tá? As CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, no município de Jundiaí também tem, tá? Então, existem as comissões permanentes, especiais, de representação e de inquérito. E sobre o processo legislativo, que processo legislativo, o que é isso? É o processo pelo qual são feitas as leis, tá? Que tipo de leis, que tipo de normas jurídicas são elaboradas através do processo legislativo? Primeira, que eu quis colocar aqui logo de cara, ó, as emendas à lei orgânica. Então, se essa lei orgânica que a gente está estudando, ela for emendada, ela for para modificar essa lei orgânica, vai ser mediante todo um processo que a gente chama de processo legislativo, todo um trâmite legal. Esse processo legislativo para lei orgânica pode ter a iniciativa de 3 fontes. São 3 fontes que podem iniciar um processo legislativo em vista a modificar a lei orgânica. Primeiro é 1/3 dos vereadores. Então, se houver aí um desejo de 1/3 dos vereadores de se elaborar uma lei para modificar a lei orgânica do município, isso é válido e essa lei vai ser colocada e processada dentro dos trâmites legislativos. Também pode ser proposta pelo prefeito. O prefeito ele pode propor uma mudança na lei orgânica através do processo legislativo. E os cidadãos também podem, no caso, se for o desejo de 1% do eleitorado. Professor, isso é importante? Tá? Esses números são importantes, caem muito em prova. Então, 1% do eleitorado, fará um abaixo-assinado, pode entrar com uma proposta de alteração da lei orgânica e essa proposta vai entrar dentro dos trâmites do processo legislativo, tá? O processo legislativo também vai tratar da elaboração de leis complementares, de leis ordinárias, de decretos legislativos e de resoluções, tá? Então, o processo legislativo vai tratar de emenda à lei orgânica, de leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções, bom? Então, gente, isso é um panorama que eu estou dando para vocês de poder legislativo. Existem lá as atribuições da Câmara que eu te aconselho a dar uma lida na sua lei orgânica, não ir sem essa leitura, porque às vezes só lendo você já vai levar alguma coisa para sua prova e vai te ajudar a acertar uma questão mais detalhada, uma questão mais elaborada que a banca possa vir a querer pedir, tá? Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha para a gente fixar 2 questõezinhas aqui, vamos lá. De acordo com a lei orgânica municipal, a Câmara de Vereadores será composta por, vamos lá, são 19 vereadores eleitos entre os cidadãos maiores de 21 anos, gente? Não, né? Não é maior de 21 anos, é maior de quê? Maior de 18 anos. É composta por 15 vereadores. Não, 15 a gente já sabe que não é, porque são 19. Eleito entre os cidadãos maiores de 18 anos. A idade está certa, mas a composição está errada. Letra C. 19 vereadores, correto. Eleitos entre os cidadãos maiores de 18 anos. Gente, está aqui o meu gabarito. Letra C de casa. Ó, a letra D, ó. 15 vereadores não, 21 anos não. Tá toda errada a letra D, tá? Vamos fazer a segunda questão? Antes da segunda questão, vamos combinar nossa hashtag para botar aqui nos comentários, para a gente poder levantar aí nos comentários do vídeo? Coloca aí hashtag assim, ó. Hashtag, se você chegou até aqui, você está proibido de desistir, tá? Então, a nossa hashtag vai ser Eita, aqui não quer escrever, gente. A minha mesa tá teimosa. É proibido desistir. Coloca aí na hashtag proibido desistir aqui para a gente poder levantar aqui no nosso comentário, tá bom? Vamos lá. Número 2. A Lei Orgânica Municipal de Jundiaí estabelece que as emendas às leis orgânicas, né, poderão ser propostas. Quem pode propor uma alteração na lei orgânica? Letra A. Presidente da Câmara e prefeito. Gente, a gente viu que o presidente da Câmara não está aqui no rol de autoridades que podem propor uma modificação da lei orgânica, tá? Por 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 do membro da Câmara, tá isso aqui, gente? Tá aqui?
Tá aqui, não tá? Aqui, ó. 1/3 dos vereadores, dos membros da Câmara, tá? Pelo prefeito, correto, e pelos cidadãos, mediante iniciativa popular de 1% do eleitorado. Gente, certinho o meu gabarito, tá? Já tá aqui, letra B de bola. Vamos olhar o restante, o que tá errado, ó. Pelo presidente da Câmara, tá, já tá errado aqui, né? E pelo prefeito, por iniciativa popular, papapá. Por 1/5 dos membros da Câmara, não é 1/5, é o quê? É 1/3 pelo prefeito e pelos cidadãos mediante a iniciativa popular de 5%, não é 5%, é quanto? É apenas 1% do eleitorado. Então, letra B completinha é o nosso gabarito. Valeu? Pessoal, se você gostou da nossa aula, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, para que você siga a gente lá no Instagram, @expresso_concurso, @prof. Joana Fernandes. Levanta a tag aí, proibido desistir. Se chegou até aqui comigo, você não pode desistir, né? Você está proibido, tá bom? Coloca aí, proibido desistir. E é claro, se você quiser, né, uma preparação ainda mais completa, vem aqui no nosso site, adquira os nossos materiais. Você vai estar completando ainda mais. Ó, leu a lei, assistiu às aulas, fez as questões do nosso material, você tá aí já com certeza uns 10 passos à frente aí da concorrência, tá bom? Você já vai estar aí com uma mão na sua vaga em relação ao nosso conteúdo, em relação a esse conteúdo de prova, tá bom? Pessoal, vou ficando então por aqui. Um grande beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.